Bom dia, Ramiro. Bom dia a todos os participantes do evento. Eu quero inicialmente agradecer a oportunidade da gente estar aqui participando com vocês e também parabenizar toda a equipe Bayer pelo trabalho sério que vocês têm realizado e na promoção da divulgação desses resultados. Bem, a gente trabalhou com a limpeza de tanque e limpeza de circuito hidráulico, na verdade, né? Em várias tentativas da gente buscar uma solução para esse problema. A gente trabalhou tanto em equipamentos de laboratório quanto de campo, né? E a gente tentou fazer um destaque, pelo menos em 3 segmentos, sobre a questão dessa problemática, pelo menos em 3 segmentos. Primeiro, aquelas análises que têm relação da solução do problema com o equipamento em si, como, por exemplo, qualidade de materiais, tipo de circuito hidráulico, né? Fundamentalmente complexidade, e também a parte do circuito hidráulico, né? Quais as partes que podem estar contribuindo mais com a contaminação e a retenção de resíduos desses agroquímicos. Também sobre o procedimento de limpeza. Então, a gente trabalhou com a desmontagem desses componentes para entender se a desmontagem, de fato, né, pode contribuir ou não com a redução do problema, e o estado de limpeza antes do uso. Né? É dizer assim, como que a máquina estava antes de ser feito o uso daquele herbicida, para a gente entender se isso influencia na dificuldade de limpeza depois ou não. E também sobre o produto de limpeza, basicamente a presença, né? A gente separou alguns produtos, a gente já vem estudando desde 2018, quais produtos, né, são mais apropriados para esse tipo de trabalho, e também a concentração desses produtos. Se a ideia, né, se a tentativa, aí, por exemplo, de redução ou aumento da concentração, se ela pode ou não contribuir com a minimização do problema da retenção de resíduo. Bom, quando a gente fez trabalhos em laboratório, a gente construiu equipamentos similares para poder executar as repetições. Esses equipamentos tiveram o circuito hidráulico bastante complexado para tentar se aproximar da realidade de um pulverizador grande, né? E também esses resíduos foram pulverizados tanto em áreas agrícolas como também em vasos, dependendo, obviamente, do objetivo do ensaio. Num primeiro trabalho que a gente fez, constituindo essas máquinas com diferentes materiais, a gente trabalhou, primeiro, comparando materiais de construção dos tanques, né, entre eles fibra de vidro e plástico, conseguiu observar uma diferença muito grande no comportamento, né? Quando a gente trabalha com essas máquinas em tanques de fibra de vidro, quando comparadas com tanque de plástico, considerando, né, a suspeita que nós tínhamos de que a fibra de vidro, por ser porosa, poderia estar contribuindo com a retenção desses produtos. Quando a gente fez a análise aí separando todas as partes do circuito hidráulico, a gente descobriu que quando comparamos a máquina com o uso de tanques de plástico, não é ele que oferece a maior contribuição na retenção dos resíduos, mas sim a barra de pulverização, provavelmente dado a quantidade de componentes, né, e de pontos de restrição que essas barras oferecem, né? Depois, como já considerando a máquina com tanque de plástico, ele aparece em terceiro posição aí de contaminação. Depois, a mangueira de recalque, uma surpresa que a gente teve. Essas mangueiras estão submetidas à pressão e, portanto, elas estão mais sujeitas a aparecimento de fissuras internas, que também aumentam a retenção desses resíduos. E entre um destaque também comparando bomba centrífuga e bomba de pistão, aparece em quinto lugar a bomba de pistão como maior problema, né, de retenção, maior potencial de retenção de resíduo do que a bomba centrífuga. E em menor escala, aí filtros de linha e a bomba. Então isso a gente conseguiu identificar no laboratório, fazendo aqueles testes, né, estáticos com aquelas máquinas que a gente construiu, e depois a gente partiu então para o estudo em campo, né, das máquinas em campo, tentando entender exatamente, né, qual o tipo de máquina, não analisando especificamente materiais, exceto o material do tanque de pulverização, mas analisando os materiais e analisando os tipos de máquinas para entender a retenção desses resíduos. E uma surpresa que a gente teve, que está identificada inclusive na imagem, é que a percepção nossa é que as máquinas, né, os pulverizadores são desenvolvidos
para atender uma série de demandas operacionais, mas que aparentemente o desenvolvimento desses equipamentos não está sendo trabalhado para que a limpeza seja facilitada, né? Já que a gente encontrou resíduos em vários locais do equipamento, inclusive em locais que aparentemente não significavam grandes pontos de restrição. Nas análises que nós fizemos sobre os pulverizadores em campo, a gente trabalhou com 4 modelos de pulverizadores, né? O primeiro deles, que é o Uniport 3030, que tem um circuito circulante que favorece a homogeneidade da cauda e não a limpeza do pulverizador. Mas ele tem um circuito considerado como uma complexidade muito alta, né? Também utiliza bomba de pistão e é uma máquina de alta pressão. Trabalhamos também com o John Deere 4730, que tem um tanque de plástico, né? Diferente da máquina 3030, que era tanque de fibra de vidro, que também é uma máquina de uma complexidade alta no circuito hidráulico, porém ela trabalha com circuito de baixa pressão e bomba centrífuga. Usamos também o Uniport 2500, que é uma máquina de pressão alta, bomba de pistão, porém uma máquina que usa tanque de plástico, né? Que para a gente comparar a diferença aí do circuito de alta e de baixa pressão com bombas de plástico e de fibra de vidro. E por último, a máquina de circuito de complexidade baixa, que é um Condor 600, uma máquina pequena, né, montada, que apesar de usar bomba de pistão, ela também tem tanque de plástico e considerada aí de circuito convencional, né? É uma máquina relativamente pequena. Primeira observação que nós fizemos é que, primeiro, para todas elas, independente da complexidade do circuito hidráulico, a frequência, né, o número de lavagens reduz, obviamente, o nível de fitotoxicidade e a complexidade do circuito hidráulico impacta na dificuldade de limpeza ou no potencial, né, de promoção aí de fito em função da dificuldade da limpeza. Então a gente observa aqui o comportamento de todas elas, né, a redução do nível de fito em função do número de lavagens. E para o caso da máquina 3030, particularmente que usa um tanque de fibra de vidro, a gente identificou um potencial, né, de contaminação relativamente alto, bem mais alto, do que quando comparado, por exemplo, com uma máquina de circuito hidráulico de alta pressão também, porém que adota tanque de plástico. Outra observação que nós fizemos, né, é no que diz respeito à complexidade do circuito, comparando um Condor 600, que é uma complexidade baixa, e comparando uma 3030, que é uma complexidade no circuito muito alta, a gente encontrou também um aumento, né, no potencial de contaminação, considerando, obviamente, aí que os circuitos mais complexos têm maior dificuldade, de fato, para se fazer a limpeza. No procedimento, né, que diz respeito ao procedimento, nós trabalhamos com até 4 lavagens nesses equipamentos, comparando, né, a utilização de agentes limpantes e também promovendo a retirada do filtro de linha, apenas do filtro de linha. E nós observamos primeiro que a diferença de 3 para 4 limpezas, né, 4 lavagens, ela não é tão grande quando o procedimento é executado da mesma forma, seja com agente limpante ou com água. No entanto, a diferença que nós temos quando fazemos apenas a retirada e a limpeza separada do filtro de linha, essa diferença é extremamente grande, né? Podendo ser aí da ordem de 80% menor o potencial de contaminação pela retirada de resíduos, unicamente pela desmontagem do filtro de linha. Então, essa, né, é uma observação que nós temos que fazer e, obviamente, a gente vai trabalhar numa recomendação mais apropriada para isso. Algumas imagens para que as pessoas conheçam o estado em que nós encontramos alguns pulverizadores. Óbvio que essas máquinas não foram as máquinas submetidas a esses ensaios, mas vale a pena mostrar a imagem para que a gente perceba que algumas máquinas estão sendo usadas, né, em condição extremamente ruim no que diz respeito à qualidade da limpeza. Fizemos também o estudo de agente limpante, trabalhando com diferentes concentrações, né? Entre eles, a gente trabalhou com o hidróxido de sódio, né, o ácido etanóico, também o hipoclorito de sódio, só para que vocês observem.
E primeiro, a gente conclui que não há nenhum produto que consiga zerar o nível de risco, né, de contaminação, caracterizando o problema. Eu vou dizer assim, não devemos atribuir a responsabilidade unicamente a um produto de limpeza, mas concluímos sem dúvida que a diferença de concentração desses produtos faz uma enorme diferença no resultado final do potencial de contaminação dessas máquinas. Então também fica aí uma outra observação, né, para que a gente, no momento de se fazer a limpeza, não, vamos dizer, evitar se fazer economia do agente limpante, porque isso não vai contribuir com a limpeza. Também o comparativo de água, aqui já análise em resíduo também, né, da máquina, não só em fito, mas em resíduo, o comparativo do que representa a terceira lavagem do equipamento, né, então essa é a terceira etapa de lavagem, quando a gente faz a limpeza do equipamento somente com água e quando a gente utiliza algum agente limpante, né? Então, a diferença entre os agentes limpantes, obviamente, ela existe em função da característica de cada um deles, mas a diferença é absolutamente gritante quando nós comparamos qualquer um dos agentes limpantes com a limpeza somente com água. Então, é dizer, olha, o uso de um agente limpante pode contribuir muito com a redução do potencial de risco, né, de contaminação em aplicações sucessivas, depois do uso de um herbicida. Passamos por uma experiência também, que foi um estudo de caso, em que nós tivemos com esse equipamento, após o uso com dicamba e após a tríplice lavagem, essa máquina fez uma aplicação em soja, e esse foi o resultado que vocês estão observando aqui na imagem à direita, né, caracterizada por fito de diversos produtos, né, não necessariamente só do dicamba, inclusive o dicamba talvez tenha sido o de menor contribuição nesse prejuízo. E o que a gente fez então foi trabalhar com esse equipamento, refizemos a tríplice lavagem agora com a colocação de um marcador dentro da máquina. Como vocês podem ver, nós executamos a lavagem em 5 etapas para entender qual era a relação de retirada desse marcador do circuito hidráulico. Embaixo vocês têm os valores ali absolutos de absorvância de cada etapa de lavagem e observem que mesmo após a 5ª lavagem nós não conseguimos eliminar todo o marcador de dentro da máquina, indicando que havia um potencial de retenção muito grande, né? Então, na sequência, o que nós fizemos foi desmontar a máquina, né, as partes, pelo menos algumas partes em que era possível a gente fazer a desmontagem naquele momento, e aqui vocês têm a imagem do estado que nós encontramos aquele equipamento, né, que tinha, apesar de ter sido limpo, né, várias vezes, foi usado apenas o hipoclorito de sódio numa concentração muito baixa, indicando que esse produto em concentração baixa não tem nenhum efeito, né, de limpeza do equipamento. E aí vocês observem a quantidade de resíduos presentes no circuito hidráulico, resíduos de vários produtos que a gente conseguiu identificar pelas características deles, né? Entre eles alguns biológicos que tinham sido aplicados e também aparentemente mancozeb. E a partir desse estudo, nós entendemos primeiro, senhores, que a limpeza ela é possível desde que o estado inicial da máquina, quando foi adicionado o herbicida no equipamento, estivesse em condição de ser limpo, né? Então, a gente realizou outros testes com esse marcador. Hoje há um kit para ser usado, inclusive, para isso, né, em que a gente testou aqui nessa figura do lado direito, né, nessas 4 embalagens, né, nesses 4 tubos. A gente fez um teste com uma máquina altamente contaminada, né, fazendo o que seria a tríplice lavagem das 3 iniciais e mais uma imagem aqui com o que seria a cauda, a próxima cauda, né, na 4ª aplicação, sem uma limpeza prévia do equipamento. E com o mesmo equipamento, depois da limpeza prévia, tendo obviamente desmontado aqueles pontos de restrição e retirado todos os resíduos presentes ali, a gente fez a mesma operação, e aqui vocês observem que a tríplice lavagem foi suficiente, né, se não para retirada total, mas pelo menos numa análise visual ali, entender que a máquina ficou praticamente limpa, né? Então fica aqui a dica de dizer, senhores, não basta a gente imaginar que a limpeza do equipamento será eficiente, feita somente após a aplicação de um herbicida. Ela tem que estar em condição de ser limpa antes. Então, como conclusão, primeiro, a tríplice lavagem ela tem que ser realizada
com a desmontagem dos pontos de restrição que tiverem fácil acesso. Isso é determinante, né? O estádio de limpeza do equipamento antes do uso para qualquer aplicação, independente de que vá fazer uma aplicação de produto mais ou menos fitotóxico, essa máquina tem que estar plenamente limpa antes de ser usado aquele produto, para que ela possa ser mais facilmente limpa depois também. O agente limpante ajuda, e ajuda muito, mas ele não resolve sozinho o problema. Então não podemos atribuir a responsabilidade somente ao agente limpante, né? E vamos continuar investigando, que uma série de produtos novos surgiram e a gente vai continuar investigando para ver se algum deles consegue melhorar a limpeza do equipamento. Entre as ações futuras, primeiro, comunicação com a indústria de máquinas para melhoria dos materiais, para que as empresas, a indústria comece a priorizar também dentro dos seus projetos a facilidade de limpeza desses materiais, independente do produto que o pulverizador aplique. A desmontagem obrigatória dos pontos de restrição para limpeza, né? Isso a gente já, para nós também é determinante. Usar a concentração recomendada dos agentes limpantes, não reduzir a concentração. Treinamento com produtores para manutenção mais frequente. O produtor, em geral, a gente observa que no campo jamais o produtor priorizou a limpeza da máquina. Isso sempre foi uma atividade de pouca importância, né? No entanto, nesse momento, com o aumento da complexidade dos equipamentos e a maior eficiência desses produtos, a importância, né, da limpeza tem que ser resgatada pelo produtor. Executar a limpeza eficaz, independente do produto utilizado, não importa se ele é fitotóxico ou não, porque a preservação, né, a existência dos resíduos de um determinado produto favorece a retenção dos demais, e a gente promover aí a validação desses procedimentos de limpeza. Aqui a imagem, né, do que preconiza a Bayer sobre a questão da limpeza, fazendo observação primeiro, anterior à pulverização, né? Isso é fundamental, fazer a limpeza, deixar essa máquina totalmente limpa para que faça uma aplicação, para que possa ser limpa depois. Após a aplicação do produto também, colocar água nessa máquina, evitar que resíduos sequem dentro do circuito hidráulico e, obviamente, dificultem a retirada disso depois, né? E durante a utilização do produto, né, imediatamente após a utilização dos produtos, né, fazer a limpeza, separando ali fundamentalmente o que é máquina com tanque de plástico do que é máquina com tanque de fibra. Tanque de fibra, encher obviamente todo o volume nominal do tanque, e máquina de plástico a gente pode trabalhar com 50% do volume nominal, né? E para os próximos passos, continuar os estudos, né, de potencial limpante desses produtos de ação química que surgiram recentemente, vários produtos comerciais que podem inibir totalmente a ação desses herbicidas, também a adoção do peróxido de hidrogênio, que é uma alternativa. O estudo do potencial de limpantes com ação física, produtos que possam retirar aquelas crostas, aqueles resíduos, né, sólidos que estão dentro do circuito hidráulico, para que a gente não tenha que desmontar todas as máquinas para partir do zero nesse processo eficiente de limpeza, né? Estudo com máquinas contaminadas e não contaminadas previamente, né, fundamentalmente com aqueles produtos que promovem formação de resíduos nos pontos de restrição, para entender se eles de fato estão contribuindo e quanto estão contribuindo com a dificuldade de limpeza posterior à pulverização. E o estudo de impacto dos redutores de deriva e volatilidade na limpeza dos pulverizadores, que na medida que um produto, um redutor de deriva, ou redutor de volatilidade pode ter um comportamento muito favorável, né, após a aplicação, mas ele também pode, em alguma forma, contribuir com a dificuldade de limpeza disso depois, e seria bom que a gente, primeiro, entendesse se isso de fato procede e entender quais produtos facilitariam a retirada também desses redutores. E, finalmente, validação da proposta de metodologia de limpeza geral, né, e, quem sabe, uma específica, né, e promover aí um material de orientação e valorização da limpeza para os produtores, ok? Muito bem, pessoal, agradeço aí pela atenção. Ramiro, devolvo a palavra a você.